Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Estamos aqui mais uma vez para pregar, para falar um pouquinho, e eu gostaria de falar sobre as 3 etapas da graça, pregado pelo nosso profeta, pelo mensageiro de Deus, que Deus prometeu enviar para estes últimos dias. Então, as 3 etapas da graça. Eu gostaria de ler a palavra de Deus para a nossa meditação em 2 Coríntios, capítulo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O que é a justificação pela fé? O que é a justificação pela fé? A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas é necessário, é óbvio, que nós precisamos passar pelo primeiro processo da justificação. Porque nós viemos ao mundo falando mentira, cometemos pecado, fomos gerados em pecado, como diz a Bíblia, em pecado concebeu a minha mãe. E todo homem deve parar e se arrepender dos seus pecados, dos seus atos, dos seus hábitos, para que possa passar por esses processos. O que é a justificação? A justificação pela fé é quando o homem se arrepende dos seus pecados. Quando você reconhece que é um pecador e que cometeu coisas que não agradam a Deus, e você sabe, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive no pecado, o salário do pecado é a morte. Mas há um jeito para o pecado, há um jeito para sair fora do pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A justificação pela fé é quando nós, o homem, reconhece a sua condição e ele se arrepende e aceita Jesus, toma uma decisão de servir a Deus, ele vai chegar diante de Deus e se justificar. Mas mesmo justificado não quer dizer que está encerrado. Porque aqui na mensagem, a ordem da igreja, parágrafo de número 4, aliás, parágrafo de número 5, o profeta diz assim: cremos na justificação pela fé. Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé, ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos, tais como beber, fumar, fazer coisas que não deveria, hábitos imundos da carne. Quando a pessoa é justificada pela fé, ele tem paz. Talvez você nunca teve paz, aquela paz interior, aquela segurança.
Mas quando você é justificado, reconhece e chega diante de Deus e se justifica diante de Deus, aí sim, você tem paz. Só que esta paz não tira esses hábitos. Esta justificação, melhor dizendo, não tira esses hábitos. Essa justificação não tira o desejo de pecar. Essa justificação não tira esses desejos. É preciso passar pela segunda etapa da graça. Qual que é a segunda etapa da graça? A segunda etapa da graça é a santificação. A santificação. Hebreus capítulo 12, 14 está escrito. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Temos que ser santificados. Temos que ser santos. Por isso Deus disse, Jesus falou: sede santo como eu sou santo. Ser santificado pelo Senhor. Santificar as vossas vidas, santificai os vossos corações. Então isto é a santificação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo de número 12: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Então esta é a segunda etapa da graça, que é a santificação. Seguir a paz com todo e a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Não é só justificar. Tem que passar por esse processo de santificação. Santificar a sua vida, a sua maneira de agir, a sua natureza, a sua maneira de vestir, a sua maneira de atuar. Isto é o segundo processo, que é a santificação. E o terceiro processo, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não é falar em língua estranha. Você pode falar em língua estranha, não quer dizer que você tem o batismo do Espírito Santo, porque eu falo em língua é apenas um dos dons, dos 9 dons que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12. Os 9 dons carismáticos. Isso não quer dizer, você pode ter os 9 dons, todos os dons, não quer dizer que você foi batizado com o Espírito Santo. Alguém prega que você recebe o batismo com o Espírito Santo quando você grita, quando você se emociona, quando você chora. Não, não é isso. Não é isso, está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Posso falar a língua dos anjos e dos homens, posso dar meu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, nada serei. Então tem que haver algo mais profundo, tem que haver algo mais essencial para nos mostrar o que é o batismo do Espírito Santo. Quando é que somos batizados pelo Espírito Santo? O homem é batizado com o Espírito Santo quando ele passa primeiro pela justificação, quando ele passa pela santificação, e depois que ele passa por esses 2 processos, é que ele é batizado com o Espírito Santo, quando há uma mudança de vida, conforme Jesus nos ensinou, quando você tem que nascer de novo. Não adianta ser membro de igreja, não adianta ter cargo na igreja, não adianta ser isso ou ser aquilo, mas se não tiver o novo nascimento, não adianta nada. Porque, olha só, teve um homem na Bíblia, conforme está escrito aqui no livro de João, capítulo 3, um homem chamado Nicodemos. E quem era Nicodemos? A Bíblia mostra que Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos era ensinador, mestre em Israel, mestre da lei, ensinava tudo. E ele era apenas justificado, ele tinha apenas justificação. Porque ele chegou diante de Jesus, e ele vai conversar com Jesus. E quando ele vai conversar com Jesus, Jesus diz para ele, olha só o que está escrito aqui, João capítulo de número 3. Olhamos só o que está escrito aqui, João capítulo 3,
o que aconteceu com este homem chamado Mestre Israel quando ele foi ter com Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Olha o novo nascimento. Olha o que Jesus disse para Nicodemos. E o que Nicodemos disse para Jesus? Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o novo nascimento é necessário. E Nicodemos, ele era mestre, mas ele não tinha o novo nascimento. E quando Jesus falou isso, ele questionou Jesus. Ele disse: como eu, sendo um homem velho, posso voltar, porventura, ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Quando é que eu sou batizado com o Espírito Santo? Quando é que somos batizados com o Espírito Santo, já que é a terceira etapa da graça? Primeiro, quando você recebe toda a palavra de Deus, quando você crê em toda a palavra de Deus. Uma das evidências que você foi batizado com o Espírito Santo é quando você não discute a palavra. É quando você não aceita ser manipulado por um líder religioso, quando você não aceita sair do foco da palavra, você recebe toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, quando é que eu recebi o batismo do Espírito Santo? Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo? Quando nós morremos para o mundo, morremos para os nossos hábitos imorais e imundos, e quando nós vivemos exclusivamente para Deus, e recebemos uma natureza de Cordeiro, e recebemos uma nova natureza, o velho homem é sepultado, o velho homem é tirado de cena, e agora você passa a ser um novo homem, uma nova criatura. Como o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que controla todas as coisas. Por isso, um dos frutos do Espírito Santo que está escrito aqui na Bíblia, é o domínio próprio. É você não ter essa natureza de serra circular, de discutir, de brigar, de reação. Mas você ter essa natureza, como a natureza da pomba, como a natureza do cordeiro. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus foi levado ao matador. E como ovelha muda não abriu a sua boca. Então, isto é o batismo com o Espírito Santo, quando você é preenchido, é selado com o ser de Deus. Você morreu para as coisas do mundo, morreu para os seus hábitos, é um homem morto, é uma mulher morta. Então, nós precisamos entender a justificação pela fé, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Profeta de Deus para essa era. Ele nos dá um exemplo, por exemplo, quando a mulher vai ter um bebê, aquele bebê vai passar por essas três etapas, um tipo das três etapas da justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Porque quando a bolsa rompe, ali sai água. É um tipo do batismo, é um tipo de justificação. E aquela criança passa pelas águas. Em sequência, vem o sangue, ela passa pelo sangue. E em terceiro, ela vai receber o fogo de vida, que é o tipo do batismo do Espírito Santo. É o tipo do batismo do Espírito Santo. É necessário dar uma sacudida, é necessário agitar aquela criança para que ela chore. E ao chorar,
ao ser despertada, ela recebe o fôlego de vida, que é um tipo do Espírito Santo, é um tipo do batismo do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz em Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A terra também passará por essas 3 etapas. A terra já passou pela justificação. A terra já passou pela justificação. Quando é que a terra passou pela justificação? Quando é que a terra foi justificada? No dilúvio, quando as águas inundaram a terra. A terra foi batizada com as águas do dilúvio. Em seguida, ela precisa passar pela segunda etapa, que é a santificação. Quando é que a terra foi santificada? Quando Jesus, no Calvário, derramou o seu sangue sobre a terra, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e Jesus derramou o seu sangue ali na terra. O que ele fez? Ele batizou a terra. Ele santificou a terra. Só que a terra precisa passar pela terceira etapa. E a terceira etapa é fogo. Ela vai ser queimada. A Bíblia diz que vai descer fogo, vai vir fogo sobre a terra, não ficará aqui nem raiz nem ramo. O grande batismo com fogo vai queimar tudo que não presta. O fogo vai vir, o mundo acabou em água, depois foi derramado com sangue para a santificação, e agora vai ser batizado com o batismo do fogo. O fogo vai vir sobre a terra, e não ficará nem raiz nem ramo, a terra vai ser queimada. Então o cristão também, você, eu, nós temos que passar por esse processo. Ser apenas membro de igreja, justificado, não te levará a lugar algum. Tem que ser santificado, tem que morrer para os desejos, tem que morrer para o mundo, morrer para as coisas do mundo. Para quê? Para que Deus possa nos salvar, possa nos batizar com o seu grande Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Crê na mensagem de Deus. Deus tem enviado uma mensagem, não uma mensagem denominacional, não uma mensagem teológica, mas uma mensagem revelada, tipóloga, que tipifica exatamente isso. Você e eu precisamos de ser justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. A terra foi santificada, a terra foi justificada, e ela vai ser batizada com um grande batismo do Espírito Santo, com fogo. Que Deus te abençoe. Que a soberana graça do Senhor seja sobre a tua vida. Amém.